Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo para liturgia, mais especificamente para coordenação de liturgia. Nesse vídeo eu quero falar sobre o que faz um coordenador, uma coordenadora de liturgia. Você sabe o que faz uma pessoa que coordena a liturgia? Quais são suas tarefas, seus deveres, suas obrigações, enfim, sua missão? Se você não sabe, fique até o final nesse vídeo que eu vou passar passo por passo qual é o papel de quem coordena uma liturgia na comunidade, na paróquia. Mas antes de falar deste tema, convido você que passa por esse canal, ainda não se inscreveu, não espere mais, se inscreva nele, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus contatos, sobretudo com pessoas que atuam na liturgia. Vamos lá, então, com alguns procedimentos básicos para quem coordena a liturgia. O primeiro procedimento é na hora da escolha. Uma pessoa para coordenar a liturgia, ela precisa ser escolhida pela comunidade ou pelos membros da equipe de liturgia. Seja pela comunidade, seja pelos membros da equipe de liturgia, essa pessoa deve ter depois, claro, a aprovação do pároco. O pároco aprovou, você assume a coordenação de liturgia. Segundo ponto importante, deve atuar por um tempo determinado. Por quê? Isso serve para todas as pastorais, todos os movimentos, conselhos, grupos, inclusive para o pároco. Tem um tempo determinado. Nós não podemos ficar ad eterno à frente de um trabalho, senão nós nos sentimos meio que donos do trabalho. Por exemplo, um padre que fica muito tempo numa paróquia, ele acha que é dono da paróquia. Como também um coordenador, uma coordenadora que fica muito tempo na coordenação de uma pastoral, de um movimento, acaba se achando dono da pastoral do movimento. E nós não somos donos de nada, nós estamos prestando um serviço, desempenhando uma missão, por isso tem que ter um tempo determinado. Quem vai determinar esse tempo? Às vezes, a própria diocese já tem suas normativas indicando quanto tempo um coordenador deve ficar. Mas se a diocese não tiver esses regimentos, então a própria paróquia deve ter, e ter o bom senso. Cumprir o seu tempo, vai servir numa outra pastoral. Então isso serve para todos, inclusive para quem coordena a liturgia. Por mais exímia que seja aquela pessoa na liturgia, é importante dar oportunidades para outros, porque cada vez que alguém assume uma nova coordenação, traz novos ares, novos procedimentos, inova, e a tendência é que toda a comunidade ganhe com isso. E você também. Então, quando você assumir a coordenação, saiba que é por um tempo e depois você pode servir no outro trabalho. De quanto é esse tempo? Esse tempo pode ser de 2 anos, podendo renovar para mais 2. Pode ser de 3, podendo renovar para mais 3. Mais que 4 anos, renovar para mais 4, aí é muito tempo. Aí é quase que o tempo de um pároco ficar numa paróquia. O ideal mesmo é que fique por volta de 2 anos, podendo renovar para mais 2, não passar de 4 anos de uma coordenação. 4 anos está de bom tamanho para qualquer coordenação. Outro ponto que deve ser levado em consideração, deve conhecer sobre liturgia. Ninguém nasce sabendo sobre liturgia. Para conhecer liturgia, a gente precisa fazer curso de liturgia, precisa ler sobre liturgia, precisa atualizar-se constantemente. Isso vale para todo mundo, mas para um coordenador de liturgia também. Esteja sintonizado aí com novos materiais que saem sobre liturgia, procure saber mais de liturgia, leia mais de liturgia, faça cursos de liturgia oferecido pela paróquia, oferecido pela diocese, oferecido pelos regionais aí da sua região, enfim, procure atualizar-se. Outro passo valioso, deve formar uma equipe e atuar em equipe. O coordenador, a coordenadora de liturgia não pode atuar sozinho, não pode fazer tudo sozinho. Aliás, é diferente, você vai
coordenar uma equipe. Não é você que vai tomar a frente e fazer tudo sozinho. Para isso, você precisa estar assessorado de pessoas que também conhecem de liturgia, que gostem de liturgia, que tenha bom entendimento de liturgia. Então, sempre o trabalho em equipe. E o outro ponto é gostar de liturgia. Porque se a pessoa não gosta de liturgia, ela está no lugar errado. Aliás, qualquer trabalho, qualquer missão que a gente desenvolva, nós precisamos gostar daquilo que nós fazemos. Porque quando nós gostamos daquilo que nós fazemos, nós não medimos esforços, aquilo é um prazer fazer. E é a mesma coisa, quando você gosta de liturgia, preparar a liturgia, acompanhar a liturgia, é um prazer. E aí você vai viver a liturgia. Então, tem que gostar da liturgia, senão não serve para estar coordenando uma equipe de liturgia. Outro ponto ou procedimento que um coordenador, uma coordenadora deve ter. Deve atuar e participar com o coordenador da comunidade. Integrar-se, agir em conjunto. Ter uma sintonia com o coordenador ou coordenadora ou a pessoa que coordena a comunidade. Outro ponto também que é valioso, deve mobilizar a equipe de liturgia, para preparar as missas conforme o tempo litúrgico. Cada tempo litúrgico tem sua característica, tem os seus símbolos, tem a sua riqueza, tem a sua beleza. Não deixe o tempo litúrgico passar em branco. Faça algo de acordo com o tempo litúrgico. Coloque na igreja adornos referentes ao tempo litúrgico, símbolos referentes ao tempo litúrgico, as cores litúrgicas, esteja atento. Por exemplo, no momento que eu faço esse vídeo, nós estamos no tempo do Advento. Então, cuidado com a toalha roxa no altar, lá na mesa da palavra, aquela toalha própria de mesa da palavra roxa, até nos lugares das velas laterais, que tal colocar uma fita roxa destacando ali o suporte da vela? Lá na entrada, colocar um pano roxo num painel com frases alusivas ao tempo do Advento. Enfim, há uma infinidade de coisas que podem ser feitas de acordo com o tempo litúrgico. Então, tenha criatividade, tenha iniciativa. Uma das coisas valiosas de quem coordena a liturgia é ter esse feeling com a liturgia, é ter essa sintonia com a liturgia, é ter essa afinidade com a liturgia, é ter esse amor pela liturgia. E aí você vai ser uma pessoa criativa. Então, esse ponto também é bastante significativo aí para quem coordena a liturgia. Outro ponto a ser destacado, deve ter iniciativa e criatividade litúrgica, como eu disse. Grife isso, iniciativa e criatividade litúrgica. Criatividade não no sentido de você fazer um circo, lembre-se, liturgia tem que ter uma sensibilidade. Não pode fazer um carnaval. Tenha muito cuidado com isso, porque às vezes as pessoas confundem liturgia com carnaval. Não é. Liturgia tem uma sensibilidade que é diferente. Eu já vi coisas assim, até fiz vídeos aí anteriores mostrando alguns absurdos cometidos aí em igrejas que não são litúrgicos, que são abusos litúrgicos. Então, quem coordena a liturgia tem que ter esse cuidado de não cometer abusos litúrgicos. Por isso, muita sensibilidade, muito cuidado no que você vai fazer, como fazer, o que você vai colocar, para não ficar parecendo uma escola de samba, para não ficar parecendo um carnaval. Tenha cuidado com isso também. Então, essa sensibilidade é importante. Então, ter criatividade no sentido junto com a sensibilidade e, claro, sempre a iniciativa. Outro ponto, deve informar sempre o pároco e os demais padres, se tiver mais padres na paróquia, das suas ações. O que vai acontecer? Então você reuniu com a equipe, preparou uma determinada missa, uma determinada celebração, e aí você não fala nada para o padre que vai acontecer. E aí ele pode atropelar as coisas, ele pode não concordar com aquilo que você fez. Então,
Consulte sempre o padre, e se você tem segurança, sabe que aquilo é correto, não precisa nem consultar, mas pelo menos diga para ele, olha, nós preparamos isso, vai acontecer dessa forma, sempre com muita serenidade, com simplicidade, mas com beleza. Liturgia é bela, a beleza deve destacar na liturgia. Então, essa sensibilidade é importante. Participe sempre o pároco e os demais padres, aquele que for presidir a missa, quando tem alguma coisa diferente, para que ele saiba. E se puder avisar com antecedência, melhor ainda. Deve manter a sintonia e envolver as equipes de canto. Equipes de canto litúrgico são membros da liturgia. Não pode ser duas coisas estanques, não podem ser duas coisas separadas. Quem coordena a liturgia sabe que membros de equipes de canto são membros da liturgia. É um apêndice da liturgia e muito importante. Não pode ser separado. Então, mantenha sempre esse diálogo, essa estreita relação. Se você não pode manter uma estreita relação com todas as equipes de canto litúrgico, pelo menos com o coordenador, a pessoa coordenadora das equipes de canto, para ter essa sintonia entre o canto litúrgico e aquilo tudo que vai se desenvolver, desenrolar na liturgia. Outro ponto a ser destacado, ter alguns subsídios básicos de liturgia. Então, o coordenador de liturgia deve ter alguns livros de cabeceira, que são as orientações da igreja sobre liturgia. Quais são esses livros que todo coordenador de liturgia deve ter? Lá na cabeceira da sua cama, para você ler, estudar. Alguns para você ler, outros para você estudar, que é diferente. Por exemplo, Instrução Geral do Missal Romano. Você não precisa comprar o Missal Romano inteiro, porque você não é padre, então não vai precisar. Claro, não é proibido nem pecado você ter em casa o Missal Romano. Mas é um livro caro, desnecessário de você tê-lo. Ele é livro de sacristia, livro de altar. Agora, existe a Instrução do Missal Romano, que é um livro fininho, só aquela parte introdutória de orientação litúrgica que vende separadamente. Então você pode comprar a Instrução Geral do Missal Romano, que vende separadamente. Paulinas publicou, Paulus publicou, e eu acho que outras editoras também publicaram, a CNBB publicou, essa Instrução Geral do Missal Romano, separada do conjunto todo do Missal Romano. Então, ter esse livro de cabeceira é importante para você saber o que fazer, como fazer, o que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode. Tudo isso, você vai, a maior parte dessas dúvidas, você tirará nesse subsídio. Depois, um outro subsídio importante que você deve ter é a Sacrosanto Concílio, a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II sobre a liturgia, que fez toda essa mudança na liturgia, que passou do latim para a língua vernácula, e todas as mudanças que estão em vigor hoje na igreja estão na Sacrosanto Concílio. Por isso, você não precisa comprar o compêndio inteiro do Concílio Vaticano II, porque existe o compêndio todo, incluindo a Sacrosanto Concílio, mas existe a Sacrosanto Concílio, que é um documento bem fininho, também nas editoras católicas e da CNBB também, que tem só essa Constituição Dogmática sobre a liturgia. Ali está toda a orientação teológica sobre a liturgia, que é importante que você, coordenador, coordenadora da liturgia, saiba. Então você deve ter este subsídio. E depois você deve também conhecer os documentos da CNBB sobre liturgia. A CNBB tem alguns documentos sobre liturgia, veja lá qual é a numeração deles. Só você digitar na página da CNBB, lá das edições da CNBB, documento de liturgia, já vai aparecer lá, que é a orientação da Igreja no Brasil sobre liturgia. Lembrando que as conferências episcopais adaptam textos de procedimentos litúrgicos. Então, aquilo que acontece num país pode não acontecer no outro. É o grande perigo de você pegar uma orientação da internet. De repente, você viu lá uma orientação em português litúrgica, mas não é do Brasil. É de Portugal, é de Moçambique, é de Macau, é de Cabo Verde, é de algum país que fala língua portuguesa, mas que não é o Brasil, que tem outras orientações litúrgicas. Então tome cuidado também, porque cada país tem normas litúrgicas, adaptações
do missal romano de acordo com a sua realidade. Então, nós estamos no Brasil, a liturgia deve ser a liturgia orientada pela Conferência Episcopal Brasileira e não de conferência episcopal de outro país. Então, tenha esse cuidado também. Tem gente que não tem essa sintonia, essa sensibilidade de perceber que existem essas diferenciações também de acordo com cada conferência episcopal. Por isso que é bom conhecer também o documento da CNBB. Então são esses 3 documentos básicos: Instrução Geral do Missal Romano, Sacrosanto Concílio e o documento da liturgia da CNBB. Outro procedimento: reunir periodicamente com a equipe. Tem um calendário de reuniões da liturgia na sua comunidade, na sua paróquia, seja mensal, quinzenal ou de acordo com a necessidade, e faça essa reunião com uma pauta. O que fazer nessa reunião? Nessa reunião que você vai fazer com leitores, com comentaristas, com quem faz as preces, você pode, como pauta dessa reunião, dar formação ou convidar alguém para falar de liturgia, pode esclarecer dúvidas, pode preparar as missas, pode fazer as escalas das missas, quem vai fazer a leitura, em que domingo, quem vai fazer prece, em qual missa, quem vai fazer o comentário, em que dia, em que horário, tudo isso se define numa reunião. Por isso, as equipes de liturgia devem se reunir periodicamente e quem convoca essas reuniões é quem coordena a liturgia. Por isso, você que está à frente de uma coordenação, convoque essas reuniões, prepare para que a liturgia funcione bem aí na sua comunidade. E também reunir de vez em quando com as equipes de canto litúrgico. Como eu disse que deve existir essa sintonia, você deve, vez por outra, reunir com a equipe de canto litúrgico também para ver as músicas que estão sendo cantadas, sobretudo quando muda tempo litúrgico. Antes de mudar o tempo litúrgico, reúna com a equipe de canto, veja os cantos daquele tempo, enfim, tudo isso ajuda a liturgia a ser mais harmônica. Prepare com antecedência as missas, sobretudo quando forem missas solenes, quando forem festas, quando for celebrações especiais. Prepare com bastante antecedência, já deixando tudo devidamente encaminhado. Por exemplo, quando chegam grandes celebrações do nosso calendário, Natal, Páscoa, exige um desdobramento de esforço das equipes de liturgia. São os momentos em que o coordenador, a coordenadora da equipe de liturgia mais trabalha, porque tem muita coisa a ser feita. Imagina uma missa de vigília pascal, precisa de ser preparada com bastante antecedência, porque são celebrações soleníssimas, são celebrações como a de Natal e de Páscoa, que exigem um cuidado especial. E aí, então, essa preparação prévia é importante que se tenha. E, por fim, para encerrar, o coordenador tem que coordenar e não comandar. A palavra comandar significa mandar com alguém. Então, pegue por essa etimologia. Você vai comandar uma equipe, uma liturgia, então faça isso com outras pessoas. Não fique aquela pessoa autoritária fazendo tudo sozinho, impondo as coisas a seu bel prazer, de acordo com a sua cabeça, de acordo com o seu ponto de vista. Liturgia é diálogo também. Então tenha esse cuidado sempre. Coordene com maestria, com caridade pastoral, com simplicidade, com diálogo. E aí você vai fazer um trabalho belíssimo. Então essas são algumas recomendações para quem coordena uma equipe de liturgia, seja na paróquia como um todo, seja numa comunidade da paróquia, na igreja como um todo. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com equipes de liturgia. Deixa também seu comentário, os seus comentários aí embaixo. O que você está achando desses vídeos? Está te ajudando? Como é que é a equipe de liturgia da sua paróquia? Se você for coordenador de liturgia, deixa aí também seus comentários. Como é que você age aí na sua paróquia, na sua comunidade, como coordenador, como coordenadora de liturgia? E se você não é e observa a liturgia da sua comunidade, deixa comentários aí sobre o que você vê, as suas percepções, que orientação, que dica você dá, o que você acha.
Todos esses comentários são muito bem-vindos, são enriquecedores do canal, do conhecimento das outras pessoas. Comentários enriquecem muito o canal e eles são bem-vindos. Deixe também seu joinha. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, minha bênção. Até nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.